E vamos nós, beleza? Então, aula 13 de Jornalismo de Agências 2021.1 na UF. Hoje temos a presença da jornalista Akemi Nitahara, que é repórter da Agência Brasil. A Akemi é jornalista formada pela Universidade de Brasília, é mestre em comunicação pela ECO da UFRJ, fez um MBA em TV digital e novas mídias aqui na UF, e trabalha lá na Agência Brasil, que faz parte da EBC desde 2004. Quer dizer, ela trabalha na Agência Brasil desde 2004, a Agência Brasil faz parte da EBC desde 2007, quando a EBC foi fundada. A Akemi também já foi membro do extinto Conselho Curador da EBC, que era a entidade que fazia assim, a representação da sociedade civil dentro da gestão da Empresa Brasil de Comunicação, e que foi extinta por determinação do governo Michel Temer em 2016, não é isso? Quem pode me corrigir se eu estiver errado. Enfim, mas ela continua trabalhando, começou a trabalhar, se não me engano, em Brasília, não é? E depois veio aqui, transferida aqui para o Rio. Isso. Só peraí que vou ficar sem bateria, pedi para minha filha pegar ali correndo do computador. Mas calma, vai dar tudo certo. Tudo Se por acaso eu cair, foi isso. Mas já estou providenciando aqui o carregador. Você vai trocar de aparelho ou vai só botar o fio na tomada? Não, só botar o fio. Mas eu acho que dá tempo sim, ela só vai pegar ali, eu vou botar o fio. Tá bom. Mas então, agradeço muito a sua vinda, Kemi, obrigado por ter dedicado esse tempo para a gente. E é isso, te passo a palavra para você contar como é que é o trabalho na Agência Brasil. Tá joia, Pedro. Obrigada pelo convite. Liga aqui para mim, Nana, por favor. Então, eu sou de Brasília, né? Enfim, a peculiaridade que eu tenho é que eu sou do serviço público, né? Então, eu sou concursada, que é uma coisa um pouco diferente do mundo jornalístico, né? Eu entrei era Radiobras ainda, em 2004, e eu fiquei muito tempo na rádio, né? Na Rádio Nacional, eu comecei pela Rádio Nacional, lá em Brasília, desde 2004. E eu vim para o Rio de Janeiro em 2011, vim por questões familiares, meu marido passou no concurso aqui no Rio, acho que sou a única pessoa que o marido passa no concurso e sai de Brasília, né? Em vez de ir para Brasília. Mas foi isso que aconteceu. E aqui no Rio não tinha, na época, estruturado um rádio jornalismo, como existia lá em Brasília. Então, assim, a gente faz essas trocas internas dentro da empresa, né? Já é EBC criada em 2007, sucedendo a Radiobras. Então, desde 2011, eu estou na Agência Brasil como repórter aqui no Rio de Janeiro, né? Na rádio eu trabalho como editora também, repórter de rua e fiz várias coisas. Na agência só de reportagem mesmo, basicamente aqui no Rio de Janeiro. Fiquei muito pouco tempo na agência lá em Brasília. Em Brasília a gente tem muito de ministro, nessa parte de esplanada, que acaba sendo bastante forte. Quando eu mudei para cá, eu achei que não ia mais ter ministro, mas daí eu descobri que os ministros adoram o Rio de Janeiro, então toda sexta-feira tem ministro no Rio de Janeiro para a gente cobrir. Então, assim, a Agência Brasil, ela vem sofrendo aí alguns processos nos últimos anos, junto com toda a EBC, né? Mas, a princípio, a cobertura não se restringe aos poderes, né? Ao governo, aos ministros, ao governo federal. A gente cobre muito também, principalmente aqui no Rio de Janeiro, né? A gente cobre muito prefeitura, cobre muito governo, né? Que, enfim, a cidade tem essa visibilidade toda, né, no país, então a gente tem uma vida bastante intensa. Tem até muitas coisas que a gente fala assim, cara, isso é local, não era para entrar na Agência Brasil, mas entra, porque é no Rio de Janeiro, daí entra. Acontece. Então, bem, eu não sei se vocês querem saber como é que é a minha rotina, né, o meu dia a dia do trabalho. Eu vou ter que compartilhar, eu tenho que fazer alguma coisa. Se você usar a setinha para cima... Vou esperar ela voltar para mim. Oi, você está ouvindo? Ok. Começou a movimentação aqui na cozinha. Né? Tudo bem. Se você usar a setinha para cima, você consegue apresentar uma tela ou uma aba. Setinha. Uma janela. Selecione janela. Essa aqui. Por quê? Esse foi.
Tá indo, tá entrando. Chegou, né? Redação. Ainda não, ainda não. Ele começou a aparecer, mas aí não apareceu. Será Ué, que porque me confirmou? apareceu. Aqui já está aparecendo, professor. Tá aparecendo? Eu que não tô vendo. Ah, pronto, agora sim. Agora foi. Tá, então, esse é o nosso sistema. A gente faz por você. Tá. É o nosso sistema que chama redação, né? Que é a pauta, a nossa pauta. Eu já estou logada aqui, né, com o meu nome. Daí aqui porque é uma pauta única para a empresa inteira, né? Então tem para o jornalismo todo. Tem a TV, tem a rádio, tem a agência. No caso, eu sou da agência, então a gente entra aqui na pauta todo dia, quando entra. Daí tem a pauta de todo mundo aqui, né? Você vê aqui os repórteres designados para cada pauta, separado por praça, né? Tá dando para acompanhar aí? Tá aparecendo? Essa é a pauta de hoje, né? No caso, vai sendo atualizada ao longo do dia. No caso aqui, Rio de Janeiro também, separado. E São Paulo, que são as praças que a gente tem atualmente, já vem com o nome agora de noite, já está todas as pautas designadas, o que não tiver designado é porque caiu, né? Não deu para fazer. Mas acontece, por exemplo, daí vem aqui, minhas pautas, como eu estou logada, vai aparecer as minhas pautas do dia. Hoje eu não fui designada para nenhuma pauta, mas eu fiz dois textos, fiz 2 matérias, não significa que eu não tenha feito nada no dia. Às vezes é uma coisa assim mais rápida, né? O que a gente chama de flash mesmo. Por exemplo, hoje, apesar de não estar na pauta, o meu chefe, o coordenador, né, da redação de manhã, eu entro bem cedinho, às 7 da manhã, então eu pego todas as pedreiras, as coisas que ficaram acumuladas aí durante a noite, cai tudo para mim. Pediu para eu fazer uma atualização nessa coisa da Covid, a gente está fazendo muito vacinação, acompanhando essa parte toda, e aqui no Rio fica essa novela, né, de chega vacina, suspende calendário, não tem, vai, não vai, vai, não vai. Então a gente basicamente, atualmente, todo dia a gente tem dado de manhã cedo um flash, né, que é um textinho curto, com as informações básicas, falando, ainda está suspensa a vacinação dos adolescentes, hoje, no caso, foi, vai vacinar os adolescentes, as meninas de 15 anos podem ir ao posto hoje, então é uma atualização ali de notícias mais quentes, assim, né, para abastecer o dia ali, o começo do dia. Daí, quando eu estava fazendo essa materinha, esse textinho, daí a gente pega as informações ali, né, no site da prefeitura, no site eu gosto de dar as estatísticas também, né, tem no site do coronavírus da prefeitura do Rio, tem as estatísticas de vacinação, então a gente vai dar uma complementada, né, para não ficar só assim, as meninas de 15 anos podem vacinar hoje, então, enfim, dá uma aumentada ali, né, no texto, né, recebeu tantas vacinas da Janssen não, da Pfizer, que é a única que pode para adolescente, vai complementando essas informações. Daí, a gente fica de olho no noticiário e vê o que acontece, né? Daí, eu não tinha visto ontem, mas hoje, quando eu estava lá de manhã cedinho na redação, vi que explodiu uma fábrica ontem, né? Lá na Gardenia Azul. Mas não tem... Minha filha fez uma cara aqui para mim, mas não morreu ninguém, não. Foram 5 feridos só. Então, fui correr, né? Mandar... pedido para o bombeiro, para a defesa civil, tentar entrar em contato com a empresa, no caso era a Pastilha Valda, né, a dona da fábrica lá, e, enfim, e polícia, né, ver como é que está a investigação do caso, para juntar isso e fazer um boletinzinho com as informações todas. Então, foram essas 2 pautas que eu fiz hoje, apesar de não ter nada aqui com o meu nome hoje. Mas, por exemplo, ontem, a gente vem aqui para o dia anterior, ontem também não teve nada porque eu estava de folga, foi feriado, eu não trabalhei ontem. Mas, na segunda-feira, eu tive uma pauta, que foi até uma sugestão que chegou para mim. Professores de universidades do país iniciam discussões sobre o bicentenário da independência. Foi uma pauta que eu recebi da ONHB, né, a Olimpíada Nacional de História do Brasil, que eles começaram já essa discussão. Daí, aqui a pauta, quem colocou essa pauta foi o Douglas, que é o nosso pauteiro, ele é repórter também, trabalha de noite, então tudo que vai chegando de noite, assim, de assuntos para o dia seguinte, ele abastece aqui no pautão. E esse texto aqui, às vezes, é um texto elaborado como pauta mesmo, né? Vocês, como estudantes, devem ter uma aula para aprender a fazer a pauta, sugerir os assuntos, coisa e tal. Às vezes vem uma pautinha, muitas vezes vem, assim, o release, nesse caso aqui foi o release que eu recebi, mas essa matéria eu não fiz só com base no release, né? Eu fiz a entrevista com a coordenadora, eu vi algumas aulas, né, foram 10 videoaulas que os professores de história de várias universidades gravaram, discutindo os temas da independência, né, então foi um material bastante interessante, que eu gostei bastante de fazer. E também, nesse caso, né, como envolve ali uma Olimpíada de História, a gente busca os estudantes, nesse caso a própria assessoria me conseguiu os personagens, né, para fazer as matérias,
Teve uma outra vez que eu fiz matéria do NHB também, eu fui atrás de colegas da minha filha que tinham participado da atividade que a gente estava retratando, enfim, jornalismo é assim, você pega dos amigos, né? Quem conhece alguém que fez não sei o quê. Daí a gente vai montando a pauta desse jeito. Aqui volta para a pauta do dia, né? Então é isso, chega as informações, as pautas, às vezes o pauteiro ele deixa para o dia seguinte, tipo assim, ó, verificar de manhã cedo se teve alguma coisa com as vacinas, se suspendeu, se continua, se tem calendário novo. Daí a gente vai, normalmente tem uma pessoa de manhã, no meu caso ele é um coordenador de reportagem que designa as pautas para quem está entrando de manhã cedo, né? Eu sou a primeira que entra, depois dele ele entra às 6, eu entro às 7. E vamos, então, buscar a pauta. Vamos ver se tem alguma coisa para amanhã. Ainda não. Mas aí amanhã cedinho, quando eu entrar, nas 7h10, 7h15, ele atualiza e coloca aqui alguma coisa para eu fazer. Ou então manda pelo WhatsApp, né? Tem um grupo, isso da gente estar agora em teletrabalho, o WhatsApp funciona muito, né? Para coisas rápidas. Assim, aquele faz isso, daí chega uma coisa, ó, confere isso aqui para mim. Chegou aqui o material da Polícia Federal, vê aí se você faz. A gente faz muito... Ultimamente, bem mais do que antes, são os flashes, né, os registros com base em release mesmo. Então, a gente reescreve o material que chegou da Polícia Federal, enfim, do Ministério Público, de preferência juntando 2 ou 3 fontes, né, mas nem sempre é possível. E quando você só reescreve o release, você nem assina, né, manda, enfim, não fui eu que... O texto, a apuração não é minha, então eu não vou assinar como repórter. Acontece isso também. Daí, a gente tem um sistema meio capenga, que é o seguinte... a gente manda por e-mail o texto. Tem um e-mail geral, lá que a gente fala assim, manda para Brasília, porque a edição é toda feita em Brasília, né? No caso, a gente tem repórter aqui em São Paulo, no Rio e em Brasília, não temos mais os correspondentes, mas a edição é toda feita em Brasília, nesse caso. Então, a gente manda para Brasília por e-mail. Tem um e-mail que é flash@bbc.com.br, que é só para receber os textos dos repórteres da Agência Brasil, porque eles fizeram um sistema que chama Mosaico. Não apareceu aí, né? Como é que eu troco de tela aqui? Você consegue, se você está apresentando uma janela, tem que cancelar. Uma aba para a apresentação e pegar outra coisa. É o mosaico que você vai mostrar? Não, seria um mosaico, mas na verdade são uns prints, mas tá tão ruim também, não sei se vale a pena. Vale sim, vale sim. É porque é no Fotos, nem sei como é que eu faço aqui para colocar, não é web. Você pode apresentar a sua tela. Tem a tela inteira, janela e guia. Tá, apareceu aqui. Isso. Ok. Tá, deixa eu fechar aqui então esse. Aí, apareceu? Apareceu. Você pode maximizar? Aí... tá bem ruim aqui a qualidade, porque é isso, né? Eu estava explicando antes. Eles criaram esse sistema que chama Mosaico, que é um ambiente online, mas assim, eu tentei até acessar aqui, mas eu não consegui. Eu acho que tem que ter o VPN, eu tenho que estar acessado na rede corporativa, né? Para ter acesso, porque é um lugar sensível, né? De dados e tudo mais. Eu, como repórter, eu só conseguia colocar os textos, só adicionar os conteúdos, né? Tá aqui, criar conteúdo. Daí você põe aqui o idioma, porque a gente tem também conteúdos em inglês e espanhol, né? Na página temos traduções, não temos repórteres que produzem nessas línguas. A gente tem uma equipe de tradução que seleciona algumas matérias que são mais importantes para o público externo, né? Exterior, e traduz para espanhol e para inglês. Daí põe aqui, um formulário, né? Enfim, põe o título, linha fina, né, o textinho embaixo, daí aqui coloca, se for o caso do resumo, e o corpo do texto. Cadê a outra? Enfim. E segue, né, e é bem chatinho, assim, o formulário eu lembro que era meio chatinho, mas ele dava muito pau e os repórteres desistiram de usar e eles meio que tiraram do ar os repórteres, ele só funciona para os editores agora, né? E eu, por exemplo... Aqui, só para chamar a atenção dos alunos, que os dados que estão aparecendo nesse formulário aí são o que eu mostrei para vocês, os metadados que tem que ter em qualquer matéria. Que é fundamental, gente, que bota localização, tem data, tem tag, que são os temas,
tem mídia, como é que sai, imagem, então tem tudo aquilo. E quem escreveu, quem editou, tudo isso é fundamental em agência. Isso, daí, ó, tem aqui a hora da publicação, se houve alguma atualização, né, essa informação você consegue ver no texto da agência. E se vai colocar alguma mídia também, exatamente isso. Mas, assim, eu como repórter, eu só conseguia colocar o meu texto, né, preencheria esse formulário aqui com os dados básicos, né, de título, do texto, editoria, algumas coisas assim, né, que tem localização, no caso Rio de Janeiro, né, editoria. Essa parte de imagens são os editores que colocam, e eu não consigo publicar na página como repórter. Tem que ter um editor que tem autorização para publicar na página. Daí, por exemplo, você tem que tirar alguma matéria do ar, se for por engano ou por outros motivos. Só gerente que consegue tirar do ar. Daí tem os editores de imagem também, que disponibilizam numa pasta, enfim. É um processo, sim, meio burocrático, e agora quem faz tudo é o editor. O repórter parou de fazer isso. A hierarquia é repórter, editor, coordenador e gerente? É isso? Isso. Certo. Tem 3 níveis de coordenação, né, também, e tem 2 níveis de gerência, antes da diretoria. Certo. Então, só para vocês verem que vale na Agência Brasil aquilo que eu falei sobre o processo linear, unidirecional do jornalismo de agências, né? Vai do repórter para o topo, sem voltar, né? Assim, a gente faz eventualmente reunião de pauta, normalmente segunda-feira tem uma reunião de pauta que o repórter pode sugerir alguma coisa, né? A gente não faz só sob demanda. Normalmente tem sido mais sob demanda mesmo, porque os tempos estão meio complicados de sugerir coisas que eu gostaria de fazer e eles aceitarem. Mas é isso, a gente sugere algumas coisas, essa dos professores de história mesmo foi eu que sugeri e fiz. Mas é isso, vai só para frente, né? Eu faço texto, vai para o editor, daí, dependendo da sensibilidade do assunto, pode ir para uma coordenadora ou uma gerente editar junto, e eles lá que publicam. Daí a gente só vê depois o resultado publicado. Se tiver muito errado, muito diferente do que eu mandei, o repórter liga lá ou manda e-mail e fala: gente, tira meu nome aí da matéria, por favor. Não foi isso que eu escrevi. É o que a gente tem conseguido fazer atualmente, pelo menos na Agência Brasil. Isso a gente consegue fazer ainda. Bom, acho que é isso. Mais alguma coisa? Antes de passar para os alunos, e aí se você puder tirar a apresentação para poder voltar ao seu rosto. Tem que realmente tirar, não é? Isso, obrigado. Eu queria perguntar uma coisa assim, sobre quem que republica, que aproveita o material da Agência Brasil. Onde ele sai, onde ele é aproveitado. Então, a Agência Brasil é uma agência pública de notícias, né? Então, ela já vem paga, eu digo assim, que o imposto de todos os brasileiros pagam o serviço todo, né? Então, como o serviço público ele não é um gasto, ele é um serviço a ser oferecido para a população que tem direito a ter acesso a esse serviço, assim como uma universidade pública é um serviço, né? Um hospital público é um serviço. A comunicação pública também é um serviço a ser oferecido, não pode ser encarado como um gasto, mas uma prestação de serviço que o governo tem sim que bancar. E então as informações elas não são cobradas, né? A gente tem a Rádio Agência Nacional também, né, que fornece conteúdos em áudio para as rádios, assim, milhares de rádios republicam, podem baixar material e usar podcast à vontade. E a Agência Brasil, a única exigência é que se dê crédito à fonte Agência Brasil, não precisa dar o nome do repórter. Fotografia tem uma questão de direito autoral, né, que tem que republicar o nome do autor da fotografia. Mas os conteúdos de texto não precisam, mas isso nem sempre acontece. Acontece sim, a gente já viu algumas vezes. Vai lá o Estadão, pega uma matéria da Agência Brasil e republica. Daí alguém no outro site, o Terra, vai lá e pega do Estadão e fala com fontes do Estadão, sendo que a matéria era da Agência Brasil. Isso acontece com alguma frequência, sendo que o Estadão foi lá e colocou da Agência Brasil, mas quem pegou do Estadão disse que é do Estadão. Enfim, nossas matérias, né, o nosso material... Obrigada, filha. Pode ser compartilhado gratuitamente e, recentemente, desde o ano passado, foi feito, pela primeira vez, um sistema de rastreamento para ver aonde que quais são esses sites que republicam. Eu lembro os dados, Pedro, a gente discutiu isso junto, nem lembro direito, mas é tipo, sei lá, 6 mil sites
que republicam conteúdo da Agência Brasil, assim, é muito site mesmo. Desde pequenos até grandes, né? Sim, pequenos até grandes. A Agência Brasil ela tem uma importância muito grande para fornecer conteúdo para sites pequenos que não têm equipes, né, nas grandes praças, né, a gente está nas 3 maiores, né, Brasília, São Paulo e Rio de Janeiro, infelizmente só essas, mas também jornais impressos também utilizam o material, rádios também, né, pega ali o texto e lê, ou adapta, faz notinha, mas sites grandes também utilizam muito, por exemplo, a Isto É, nem sei se ainda se fala Isto É, quando eu era criança meu pai assinava Isto É, a revista. Hoje tem um site da Isto É, que eles têm lá uma assinatura de RSS que eles aproveitam absolutamente tudo, assim, saiu na Agência Brasil, automaticamente vai para o site da Isto É. Então, eles têm esse republicador automático. Tem outros sites, por exemplo, do Correio Brasiliense, que é o maior jornal de Brasília. Não é automático, mas eles republicam, às vezes, 80% do conteúdo. Foi o meu trabalho final do MBA que eu fiz, foi isso. Eu vi alguns sites que republicavam conteúdos da Agência Brasil, e o Correio era isso, era tipo 80% das matérias todo dia. Mas tinha alguém que ia lá conferia, ver se servia ou não servia. Mas, às vezes a gente vê coisas assim, com erro, enfim, que foi atualizada depois e fica lá com erro, né? Tem isso também, essa coisa da republicação na internet. Com menor frequência, a gente vê, às vezes, assim, o G1 normalmente eles aproveitam o conteúdo, às vezes dá assim, com informações da Agência Brasil, dá uma reescrevida nas coisas, ou às vezes até põe um repórter para apurar de novo aquele conteúdo, para fazer de novo, mas, assim, como vocês devem ter aprendido na disciplina, né, não é o leitor final da Agência Brasil, não é o cidadão comum, não é o cidadão médio, a pessoa que está ali procurando informação na internet, embora a informação esteja ali disponível para quem queira acessar, né? Tanto que não tem paywall, é tudo de graça, tudo acessível. Mas os grandes, realmente, quem consome mais as matérias da Agência Brasil são os sites de notícia. Semana passada até eu pus uma matéria minha que eu fiz com errinhozinho lá, diz que um usina era de uma empresa e não era da outra, tinha devolvido, já tinha sido, mas não era mais. A assessora me ligou, olha, dá para corrigir lá, porque a gente viu aqui que o site, essa matéria deu mais de 100 replicações, então é complicado, a gente pode ficar mal com o investidor e coisa e tal. Daí eu corrigi, me desculpe, corrigi, acontece. Não foi nada assim de derrubar a bolsa, mas acontece, né? Sempre os assessores se preocupam bastante com o que está saindo na Agência Brasil, pedem correção, porque realmente tem uma republicação bastante grande, né? A gente vê por isso o tamanho da importância do trabalho, né? Enfim, 100 replicações, eu não fazia ideia, ela que me falou, deu mais de 100 replicações. Eu, pô, ok. E era um negócio que eu fiz no plantão, assim, bem de estiagem, que está, enfim, prejudicando a produção de energia elétrica, que eu peguei um monte de coisa, assim, em vários sites, estava sem nada para fazer no plantão e fui juntando informação, sem nem entrevistar ninguém. É isso, nossa dinâmica é assim, é tudo para ontem, tudo para... Não tem, raramente fica alguma coisa para outro dia, né? O deadline é tudo hoje, assim, eu não tenho trabalhos a longo prazo, coisas para entregar daqui para frente, é tudo assim, quanto antes. Liga para a assessoria, mas para quando que é a entrevista? Fico com vergonha de falar assim, dá para ser em meia hora? A gente fala, sei lá, daqui até o fim, até 2 da tarde, pode ser? Porque é tudo para ontem, é tudo bastante rápido, essa cobrança, né? Essa agilidade de dar as coisas com rapidez. Eu sempre achei que essa é uma das melhores coisas do jornalismo de agências, é não trazer trabalho para casa. Você faz o trabalho, fica na redação, você termina o dia, não sobe. Por um lado é bom, por um lado tem isso de bom, mas por outro você fica assim, cara, queria ter um pouco mais de tempo para pensar nas coisas, fazer com calma, fazer com carinho. Daí normalmente não dá. Mas obrigado aqui. Nossa, ótimo até agora. Então, turma, vocês querendo fazer perguntas, querem usar o recurso da mãozinha? Só para... Então, vão levantando, que aí eu vou pegando a lista aqui na ordem que levantaram. Diga lá, Carol, de novo, ó, já dei parabéns para o resto do grupo, mas estendo para você também. Ficou muito legal a cobertura ontem do 7 de setembro, viu? Que bom, a gente fez uma escalazinha e deu para cumprir bastante tempo, né? Perfeito.
Você faz em agência. A gente fez igual lá no plantão do jornal, igualzinho. Perfeito. Tá rendendo, a gente chama de rendição. Cadê a rendição? Eu queria saber, porque assim, eu vejo muito a Agência Brasil postando, né, diversas coisas, vocês são bastante ligados à questão do governo e tudo mais, né? E eu queria saber se tem, digamos assim, alguma facilidade ou alguma forma de acordo de vocês com as assessorias que facilite esse trabalho, ou se não, assim, é como as agências privadas, é difícil mesmo, da mesma forma. E queria saber também questão da correção, porque você disse que vocês corrigem, né, às vezes. E aí, queria saber como é que faz, se vocês postam alguma coisa no site dizendo que corrigiu, ou corrigem no texto mesmo, e é isso. Então, a primeira pergunta, né? A gente não tem muita facilidade com o governo, não, viu? É pedreira do mesmo jeito. Assim, em tese, nós não somos uma agência do governo, somos uma agência pública que serve à sociedade. Apesar do que está sendo publicado ser basicamente coisa de governo atualmente, mas mesmo o presidente não tem facilidade nenhuma, assim, correndo atrás, chorando, explicando, o Ministério não me responde, o nosso Ministério da Saúde demora 2 dias para responder, imagina o desespero do repórter de agência, esperando 2 dias por uma resposta, né, que a gente já sabe até qual vai ser, estamos analisando, normalmente, é assim. Mas a outra questão da correção, né? Então, isso é um problema realmente que a agência sofre. Dependendo do tamanho do erro que tem que ser corrigido, ela volta para a lista de últimas notícias, assim, atualizada. Dependendo da gravidade, né, do que foi publicado antes. Mas se for uma coisa pequena, sei lá, tô com um nome aqui, outro ali, ou essa matéria mesmo da Olimpíada de História que eu publiquei ontem, a menina tinha me passado o número errado de participantes e de equipes. Daí ela me pediu para corrigir, eu corrigi, mas só aparece lá embaixo, então, atualizada para correção, ou às vezes nem aparece o que foi. Às vezes aparece assim, atualizada, não sei o que tem em cima da matéria, né? No começo tem a hora que foi publicada, e embaixo, se ela foi atualizada, aparece ali a hora que ela foi atualizada. Nem sempre, mas normalmente é para aparecer. Daí, às vezes, dependendo, aparece assim, para acréscimo de informações, para acréscimo da posição do governo, às vezes a gente fala, tem alguma, enfim, questão que exige uma resposta do governo, daí se o governo não responde na hora, você também não vai ficar ali, vai derrubar a matéria, né, se for esperar a resposta do governo, às vezes você derruba a matéria. Você manda para publicação do jeito que tiver e fala, estamos aguardando a resposta, depois quando a resposta chega, você coloca no pé. Isso é uma das coisas das agilidades da agência. E o Pedro está travado aqui para mim, não sei se para vocês. Oi, estou aqui. Está me vendo? Aí, okay. A imagem que travou para mim. Na verdade, está todo mundo meio travado. Não sei se é a minha internet, que às vezes... Eu acho que é a sua, porque você ficou com a qualidade ruim da sua imagem. O resto aqui, para mim, está todo mundo normal. Mas obrigada pelas respostas. Mas vocês ouviram, né? Conseguiram ouvir o que eu falei? Sim. Ok. Beleza. Quem mais quer fazer pergunta? Diga lá, Paulo. Boa noite, Pedro. Boa noite, turma. Boa noite, Akemi. As minhas dúvidas são em relação à pandemia. Eu queria saber o que mudou na sua rotina de trabalho, no sentido de apuração, essas questões de ir a campo mesmo, e se com esse trabalho mais remoto você sofreu com alguma coisa de burnout, por exemplo. Então, meu escritório agora é esse aqui que vocês estão me vendo, né? A minha casa, do lado aqui da cozinha, o pessoal está jantando ali. A gente ficou muito tempo, ano passado, até outubro, só em casa, só no home office mesmo. Então, a cobertura presencial, basicamente, na Agência Brasil, ela não estava rolando mesmo. Né? Daí, em outubro, eles chamaram, começaram a mandar a gente para a redação. Agora eu estou indo para a redação, não vou para o rua ainda, mas tenho que ir para a redação para ficar lá enfeitando a redação, pegando elevador, um monte de gente para ficar agoniada com isso. E realmente a gente tem isso de acaba se cobrando um pouco mais, né? Os eventos são todos online, eu acho que essa vida online é um pouco desgastante, né? A gente está sempre, enfim,
Mas também tem isso que é bom, né? Que a gente participa das aulas. Eu participei de várias aulas aí, fui convidada para participar. Antes eu não participava, para ajudar aí os professores a explicar melhor o que é comunicação pública, esse trabalho de agência, enfim. Coisas boas e ruins da vida online, né? Mas é isso, os eventos estão acontecendo muito online mesmo. Por exemplo, o IBGE, que era uma coisa que eu cobria muito, né? Eles fazem toda semana, quase todo dia tem lançamento de pesquisa, de coisas, atualização de dados do IBGE. Eu estava sempre lá no IBGE, pessoalmente. Agora a gente está no Webex aqui, coloco para gravar, e o Webex a gente não consegue nem gravar direto o áudio, tem que pôr o gravador no computador e ligar o microfone no gravador para conseguir gravar e ouvir o que eles estão falando, porque o Webex não deixa a gente gravar no Audacity, que é o editor de áudio que a gente usa. Aí tem umas coisas assim, né? Tô em casa, eu trabalho até 3 da tarde, meu horário é de 7 às 3. Daí, uma entrevista que eu vou fazer, aí só pode falar 3h30. Se eu estivesse no trabalho, eu falava, não vai rolar, não vou fazer, né, se eu estivesse na redação. Então, em casa, eu falo, tá, tudo bem, eu posso gravar mais tarde um pouco, sem problema. Eu acho que a gente acaba, embora a chefia e a diretoria não achem, né, eles acham que a gente não trabalha estando em casa, eu senti, sim, que a gente acaba trabalhando até mais, viu? Tá tendo mais coisa, isso de mais notinhas para fazer, mais coisas para fazer, aparece 3, 4 notícias que a gente tem que fazer por dia. Antes eu ia para um evento, ia lá para a Fiocruz, ficava acompanhando o seminário lá, a manhã inteira, e mandava uma matéria. Daí agora a gente está mais nessa correria, de acompanha, às vezes acompanha 2 eventos no mesmo dia, porque, enfim, você não tem deslocamento, né? No Rio de Janeiro, deslocamento é uma coisa complicada, né? Que dá uma atrasada boa aí no tempo que você perde das coisas. Então, eu acho que em termos de produção, assim, não sei de qualidade, né? Porque se você não está lá, você não consegue conversar com as pessoas. Muitas vezes, na redação, por exemplo, o meu computador não tem microfone, nem câmera, então eu não consigo abrir para fazer uma pergunta. Então, a gente acaba perdendo essa parte mais de interação, de conseguir conversar mais e apurar melhor, né, as coisas. Fica mais num batidão, assim, de hard news, realmente mais forte. Durante a pandemia tem sido isso. Tá bom, muito obrigado. Obrigado, Paulo. Bom, gente, uma última pergunta para encerrar. Sim. Diga, Lara. Olá, boa noite. Boa noite, Kemi. Eu queria fazer uma pergunta, porque assim, eu não entendi muito bem a parte do sistema e de como chega nos jornais, assim. Por acaso existe alguma ponte, assim, que seja direta entre a agência e os jornais, ou eles precisam entrar no site, como eu entro lá no site e vejo as notícias, assim. Existe algum sistema para eles acessarem esse conteúdo de uma forma mais rápida, mais direta, ou que, por exemplo, se atualizou, eles já vão ver essa atualização logo, ou tem que ficar sempre lá no site mesmo, assim, dando F5 para poder conseguir acessar as notícias de uma forma mais atualizada. E haja F5, porque o site não atualiza sozinho. Enfim, eu não sei como é que funciona essa parte técnica, né, tecnológica, mas tem a tal da assinatura RSS, que muitos lugares, muitos sites têm e pegam os conteúdos automaticamente. Como funciona assim na prática, não tenho certeza. Eu acho que tem site ainda, tem de tudo. Eu acho que tem site que entra lá e fica olhando, tanto que a gente vê, por exemplo, fim de semana cai o número de republicações. Mas tem outros sites que continuam republicando tudo. Por exemplo, o da Estoé, eu tenho certeza que vai pegar tudo e vai colocar automaticamente. Tem alguns outros que eu acho que faz essa filtragem, né? Não tem essa RSS para pegar os conteúdos, mas não publica automaticamente, né? Alguém dá uma selecionada para ver se vai publicar ou não. Alguma forma mais automática tem sim. Eu aqui não sei realmente como é que funciona essa parte técnica. Certo, entendi. Obrigada. Lara, a sua pergunta foi excelente e mostra que você está raciocinando como agência de notícias, porque faz essa ideia da última milha, a última etapa, que é justamente fazer o material chegar para os clientes. Pois é, mas eu, quando eu trabalhei em veículo e a gente usava material de Agência Brasil, a gente ia no site, buscava, e se fosse o caso de uma cobertura em tempo real, tinha que ficar dando F5 sim,
para receber. Agora, existia uma coisa naquela época que não existe mais, na Agência Brasil e na EBC como um todo, que era a central de conteúdo. A central de conteúdo era uma espécie de área fechada, que você tinha que criar login e senha, mas que era gratuito, qualquer um podia criar login e senha, mas você tinha que entrar para poder acessar a íntegra dos textos, as fotos em alta resolução, aquilo que eu mostrei para vocês, né, de baixar a foto para usar impresso, isso tudo tinha na central de conteúdo. Vídeos também ficavam lá, e aí eu não sei exatamente em que ano, mas acho que foi lá para 2016 que acabaram com a central de conteúdo, que era Sumiu, ótimo. né? Eu não sei como é que tá também, mas eu acho que ainda precisa de login para baixar as fotos em alta resolução. E a radioagência também, né? Os áudios em alta resolução também precisa. Mas só para ouvir, para acessar, não precisa de nada. Pois é. Não Acho que tem nenhuma restrição também, os textos são todos publicados na íntegra. e no esquema de licenciamento gratuito de conteúdo, né? Como é que chama? Não é bem copyleft, mas é Creative Commons. Creative Commons. Isso. Ou seja, pode usar, não pode modificar e tem que dar atribuição, né? Isso. Perfeito. Gente, vocês estão satisfeitos? Então, eu quero agradecer muito a Kemi. Obrigado, desculpa atrapalhar o seu jantar. Obrigado por ter tirado um tempinho para falar com a turma. Tá? É muito legal ter essa chance. Gosto muito de falar com os estudantes. Obrigada pela oportunidade. Que bom. E é isso. É ótimo ter a oportunidade de poder falar com quem está trabalhando, como é que vê no dia a dia. Né? Obrigado por ter mostrado também as imagens do sistema, porque ajuda a dar uma... Fica mais palpável, né? Fica mais... assim, ver como trabalha. E Luiz Felipe fez uma oferta ali que eu vou aceitar, de mostrar o sistema de publicação ali do IG. A Kemi, a gente libera você, tá? Obrigado. Joia. Eu vou pedir depois à coordenação uma declaração, tá bom? Para você. Tá joia. Obrigada, gente. Espero que qualquer dúvida, fico à disposição também. Obrigado. Espero que o jantar na sua casa seja salada, porque já deve ter esfriado essa hora. O sanduichinho tá aqui, ó. Não consegui comer, eles fizeram para mim. Vai lá comer. Obrigadão, viu? Boa noite para você. Viu? Valeu, tchau. Tchau. E Luiz, diga lá, apresente o sistema. É do IG, né? Isso, vou abrir aqui. Peraí, deixa eu só fazer um negócio certinho. Mas vai falando, como é que chama, como é que é usado? Então, não tem um nome não, tem editor de homes, na verdade. Já estão vendo o nome? Tá aparecendo agora. Isso, então. Aí aqui você tem as editorias, né? Vocês estão vendo o meu mouse, então, né? Sim. As editorias aqui na direita, você pode escolher qual você quer publicar. Por exemplo, esporte chega a coisa do Lance. Tipo, tecnologia chega a coisa do Tecnoblog, que não são necessariamente agências. Mas, por exemplo, aqui em economia, a gente tem duas agências principais assim que a gente usa, que é a agência Globo, como é essa primeira matéria aqui, aí ela já chega direto. A gente pode ir no site do Globo, pegar a matéria e publicar, copiar e colar se quiser, ou no Extra, né, que também é da mesma agência, ou ela chega aqui direto no nosso publicador. Aí você tem aqui o lapisinho editar notícia, ou você pode criar uma notícia do zero, né? Mas aí não tem a ver com nossa matéria aqui, que é coisa de agência. Aí, como a Lara perguntou, como é que faz quando chega da Agência Brasil, tinha uma aqui mais cedo. Ó, tá lindo. Produção de veículo cresce 0,3% em agosto. Aí chegou aqui, ó, 3,5%. Aí a pessoa que edita vai editar, vai mudar o horário e depois a pessoa pode publicar. Mas eu vou só abrir aqui para mostrar um exemplo como é que ela chega. A gente tem convênio com a ANSA também, mas aí é só flash, e aí aqui não chega direto no publicador. A gente tem que vir aqui, e aí vai estar a notícia certinho ali para pegar. Aqui, ó, tá vendo? Tem um login, que é da redação toda, você entra, e aí pode usar o conteúdo. Copiando e colando mesmo, manualmente, né? Manualmente, não tem jeito. Aí aqui, ó, já chega aqui com o por, né? Que é qual foi a agência.
você edita aqui o título e tal. Aí os textos da Agência Brasil, normalmente acontece isso. Eles vêm tudo em blocão. Aí você tem que separar os parágrafos e tal, mas é uma coisa que não sei se acontece em todos os publicadores ou se é só no meu. Aí é basicamente isso. Aqui você coloca foto de empilhamento, né, que a foto vai aparecer para o Google, e é basicamente isso. Pode editar a URL e tal, mas é só isso. Não tem muito segredo, não. Muito bom. Você pode, só para comparar, você pode abrir com outra agência, tipo a Agência O Globo? Claro, posso. Ou tinha uma outra também que você falou, era qual? Bom, para ser maior que o próprio. Em economia são só essas duas, mas, por exemplo, tem Tecnoblog, que chega de matéria de tecnologia. Tem agência pública também, que chega no publicador, mas aí chega só lá na parte de política. Ó, aqui, por exemplo, já vem como a gente sempre conversa, o Rio, que é o nome da cidade. Quando é alguma matéria da Agência Globo, que foi, por exemplo, esse dia chegou uma de El Salvador, que era sobre Bitcoin ser adotado como moeda nacional. Sim. Aí veio escrito Nova York, porque foi a sede da Globo em Nova York que escreveu a matéria e mandou para cá, né? Pois é. Na verdade, provavelmente eles tiraram isso de algum serviço como o do New York Times, que é um serviço de syndication. Não sei se o jornal O Globo está com gente em Nova York. Não é a Globo TV. Realmente a operação de TV é separada da operação de jornal. Porque a agência O Globo está vinculada ao jornal. Mas sim, provavelmente é isso. Aí aqui eles colocam os links deles também para aproveitar, né? Já que aí a gente tem que tirar, ou se não, se deixar, vai direto para eles. Vai direto para o site deles. É basicamente isso. Muito bom, muito legal, muito bom ver a ponta do cliente, ver como o material de agência é aproveitado. O outro lado, né? O outro lado do balcão, pois é. Obrigadão, Luiz, obrigadão por isso. Então é isso, gente, eu vou parar de gravar aqui.